Tudo bom, pessoal? Eu vou discutir um caso clínico com vocês que a gente apresentou na terça-feira. Toda sexta-feira a gente vai fazer essa discussão do caso clínico. Então, resumindo, esse é um paciente de 65 anos, hipertenso, diabético, tabagista, que estava num quadro clínico completamente assintomático, que foi procurar seu cardiologista para fazer um risco cirúrgico para uma colecistectomia. E a partir do momento da investigação do risco cirúrgico, descobriu-se uma doença grave, né? Uma doença coronariana grave, uma doença coronariana estável. E a nossa primeira pergunta é, será que esse paciente eu devo revascularizar? Quais são os critérios que eu devo utilizar para definir se esse paciente deve ser revascularizado ou não? O primeiro ponto que a gente deve abordar é por que eu vou revascularizar? Por que esse paciente merece ser revascularizado? Em cardiologia, a gente pensa em revascularização em especialmente duas situações, quando eu quero melhorar o prognóstico do meu paciente ou quando eu quero melhorar sintomas. Nesse paciente em questão, vocês acham que a gente precisa revascularizar para melhorar sintoma ou melhorar prognóstico? Para esse paciente, vou colocar para vocês aqui uma lista de situações que eu indico a revascularização para melhora de prognóstico. Esse paciente ele tem alguns indícios claros que eu preciso encaminhar esse paciente para revascularização para melhorar prognóstico, para evitar mortalidade, para prolongar a sobrevida desse paciente. Principal, doença proximal, eu tenho uma lesão de tronco grave e, além disso, esse paciente tem uma isquemia importante na cintilografia. Só esses dois critérios seriam suficientes para indicar esse paciente para revascularização para melhora de prognóstico. Eu não estou pensando aqui em sintoma até, porque o paciente não tem sintomas, correto? Primeiro ponto. A partir do momento que eu defino que esse paciente ele é candidato à revascularização, eu tenho que definir qual vai ser o principal método de revascularização que a gente pode utilizar, encaminhar esse paciente, tanto para cirurgia, como esse paciente ele pode ser encaminhado para angioplastia. E basicamente a gente usa o critério do Syntax Score. O Syntax Score é um score que a gente utiliza aqui basicamente para definir a complexidade das lesões e a gravidade das lesões, basicamente do aspecto angiográfico. Justamente quando o paciente tem um Syntax Score mais elevado, é um paciente que é um paciente pior para revascularização percutânea, um paciente que é um melhor candidato para revascularização melhor candidato para revascularização cirúrgica. Então, esse paciente, independente do Syntax Score dele, ele tem uma cerejinha do bolo, que é um paciente diabético. O paciente diabético, dados do estudo Freedom já mostrou isso para a gente, que quando a gente pensa no longo prazo, e é um paciente que tem doença proximal e diabético, nesse paciente, especialmente por ser um paciente de baixo risco cirúrgico, é um paciente que é candidato à cirurgia de revascularização. Então, eu tenho que valorizar basicamente dois pontos para definir. Esquece valores, agora não é o momento de você decorar valores, não. Pensa no seguinte, o paciente que é candidato à revascularização, quando eu vou mandar para cirurgia, quando eu vou mandar para angioplastia? O paciente de baixo risco cirúrgico, o paciente diabético, você vai pensar em cirurgia, que resultado de longo prazo é melhor. Já no paciente de alto risco cirúrgico e lesões de mais fácil abordagem, de menor dificuldade de abordagem, eu vou pensar para angioplastia, tá bom? Então, a resposta desse caso clínico é justamente encaminhar esse paciente para cirurgia de revascularização, tá bom?